E nos próximos capítulos da novela Cabocla, a felicidade da família de Felício durará pouco. Isso porque, depois de conseguir na justiça o uso capião de suas terras, o homem acabará levando uma surra e ficará entre a vida e a morte. Mas antes da gente continuar com o vídeo, deixe seu like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nada e ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Cabocla. Aproveita também e me deixe seu comentário me contando de qual cidade você está assistindo o vídeo e quem você acha que foi o mandante da surra no Felício. E nos próximos capítulos da novela Cabocla, tudo acontece quando Tina acaba encontrando Felício caído no meio da plantação. Ela e Generosa então conseguem levar o homem para dentro de casa. As duas colocam ele na cama e, com medo, Tina pergunta: "Ele tá morto, mãe? Me diz, ele tá morto?" E Generosa responde: "Eu não sei, fia. Felício, por favor, Felício, fala comigo, Felício." "Ai, fia, vai acender uma vela para Santa Rita, para não deixar ele morrer. Pelo amor de Deus." Tina então faz o que a mãe mandou, enquanto Generosa chama pelo marido. Nisso, Tobias chega após saber da notícia. Vai até o quarto e fala: "Pelo amor de Deus, pai, diz o que o senhor tem." E Tonho diz: "Não adianta, Tobias. O coronel tá vindo aí de automóvel." E Tobias fala: "Vamos ter que tirar ele daqui, mãe, e rezar para que dê tempo de chegar com ele na cidade." E chorando, Tina fala: "Meu Deus, não deixa ele morrer, não deixa." E Tonho diz: "Calma, Tina, ele vai ficar bom." E Generosa fala: "Vamos colocar uma roupa limpa nele, Tina, que ele não pode chegar assim lá." Tonho então vai embora da casa de Felício, vai até a venda de Zaqueu, conta a ele o que aconteceu e Zaqueu pergunta: "Como foi que aconteceu uma coisa dessa com ele, Tonho?" E ele responde: "Eu não sei, Zaqueu. A única coisa que eu sei é que a Tina encontrou ele caído lá na roça. Dona Generosa e ela arrastaram o pobre para casa." E Zaqueu pergunta: "Será que isso não foi tocaia, não?" E Tonho responde: "Rara, deixa de bobagem, Zaqueu." E ele diz: "Sei não se é bobagem." E Tonho fala: "O coronel e o Tobias levaram ele para a cidade. Mas eu não sei se vai ter jeito. O pobre não está nada bem." E Zaqueu fala: "Só quem sabe da nossa hora é Deus. Não fique aí falando bobagem e matando o homem antes da hora." E Tonho diz: "Ara, Deus me livre, homem. Eu não tô querendo matar ninguém, não." E já sozinho, Zaqueu fala: "Isso foi coisa mandada. Mas quem será que fez isso com ele?" Zaqueu então decide ir atrás de Neco para contar que Belinha voltou. E após dar a notícia a Neco, ele diz: "Tenho outra novidade, mais importante que essa que você não sabe." E Neco pergunta: "E qual é?" E Zaqueu responde: "Encontraram seu Felício caído na roça dele." E Neco fala: "Caído?" E Zaqueu confirma dizendo: "É, e pelo jeito parece que pegaram o pobre de tocaia. Pelo que o Tonho falou, queriam mesmo era apagar o homem. Espancaram ele até cair." E Neco pergunta: "Você tem certeza disso, Zaqueu?" E ele questiona: "De que foi tocaia?" E Neco responde: "É, Zaqueu." E ele diz: "Certeza, certeza eu não tenho não. Sabe, Neco, mas é o que estão dizendo. Ó, a coisa é grave, viu?
Disse que o coronel Bonerges levou ele para a cidade para ver se o Dr. Teles salva o coitado. E Neco fala: eu não posso acreditar que alguém teve a coragem de fazer uma maldade dessa com ele. E Zaqueu diz: em época de eleição, vale tudo por essas bandas, Neco. E eu sei que se cuide, viu? Que essa gente vai começar a incriminar o vosso pai. E com aquela questão das terras... E Neco fala: eu vou lá tirar essa história a limpo. E então, junto com Mariquinha, Neco decide ir até a casa de Felício. E assim que eles chegam, Mariquinha diz: a senhora desculpe a gente vir assim, a essa hora. E Tina fala: a gente agradece a atenção dos 6. E Neco diz: nós ficamos preocupados porque disseram que foi tocaia, que seu Felício foi espancado. E surpresa, Generosa fala: ora, mas quem falou isso? E Mariquinha responde: o Zaqueu. E Tina diz: o Zaqueu fala mais do que a boca. E Generosa fala: mas nós não sabemos o que ele teve não, seu Neco. Mas ele não foi espancado. Disso eu tenho certeza. E Tina confirma dizendo: o pai não andava bom não, dona Mariquinha. Já faz dia que ele andava maletoso. E Generosa fala: e a gente achou que ele estava assim, desanimado por causa... Bom, por causa dessas coisas todas que aconteceram com a gente. A gente percebeu que ele estava mal de saúde. E Mariquinha diz: a senhora pode contar conosco para o que precisar, dona Generosa. E ela diz: eu agradeço de coração. Já à noite, após examinar Felício, Dr. Teles fala: o caso é grave, coronel. O coração dele já não está mais aguentando o peso da idade. E Bonerges pergunta: e não se pode fazer nada, doutor? E Teles responde: como eu disse ao Tobias, está nas mãos de Deus. E seu vigário fala: vamos confiar em Deus, coronel. Ele sabe o que faz. E Bonerges diz: mas isso é uma judieira, gente. O compadre Felício não podia morrer agora. As escrituras da terra dele acabaram de sair. E seu vigário fala: Deus há de ser misericordioso com ele. Vamos confiar. Nisso, Tobias chega e diz: ele acabou de pegar no sono, doutor. Parece que está mais calmo agora. E Teles fala: vamos aguardar alguns dias e ver como é que ele vai reagir. E Tobias pergunta: se ele escapar, doutor, como é que vai ser? E o médico responde: eu vou lhe ser franco, Tobias, até porque nesses casos não adianta mentir. Se ele escapar, não vai poder levar a mesma vida de antes. A ordem vai ser ele descansar o mais que ele puder. Esforço físico, o quanto menos melhor. O coração do seu pai está muito fraco, Tobias. Não vai resistir muito. Eu sinto muito. E Tobias fala: parece que o mundo está caindo nas minhas costas, padrinho. E Bonerges diz: você se acalme, homem, você se acalme. Até porque eu tenho fé que o compadre vai sair bem dessa. E Teles fala: bem, o que eu podia fazer, eu já fiz, Tobias. Qualquer coisa, coronel, é só me chamar. E Bonerges diz: sim, senhor, eu lhe agradeço e acompanho. Já sozinho, Tobias fala: eu não estou aguentando tanta paulada, seu vigário. Não tô mesmo. E o vigário diz: Tobias, Deus nunca coloca nas nossas costas um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. E Tobias fala: pois na minha ele colocou, seu vigário. Primeiro quando ele me tirou a Zuca, e agora com essa doença do pai. E o vigário diz: quem sabe ele não esteja testando a sua fé?
Tenha muita fé. Enfrente essa situação de cabeça erguida. E Tobias fala: a minha vontade era de sumir no mundo, não deixar rastro. E o vigário pergunta: e abandonar a sua mãe e a sua irmã sozinhas? Ah, você não seria capaz disso. Escute aqui. Em uma hora difícil como essa, nós temos que nos apegar a Deus e rezar. Rezar com muita fé. E Tobias diz: reze o Senhor para ele, seu vigário. Fala para ele que eu sempre fui um camarada direito, que eu não mereço ser castigado dessa maneira. E seu vigário fala: eu não preciso falar isso para ele. Deus lê no seu coração e sabe que você é um bom sujeito. Pode ficar certo disso. Ele sabe das suas necessidades e não vai desampará-lo. E Tobias diz: o Senhor me desculpe, seu vigário, mas não consigo entender como é que ele castiga um camarada como eu e deixa belo e formoso um sujeito como o Coronel Justino? E seu vigário fala: Tobias, o sofrimento às vezes é um teste de coragem, de caráter, de paciência. E inconformado, Tobias fala: Deus que me perdoe, seu vigário, mas isso não é justo. Eu nunca fiz nada para merecer esse castigo. E seu vigário diz: deixa eu te dizer uma coisa para você, não como padre, mas como alguém que o estima muito. Você nunca foi um homem de se entregar. Continue lutando. Continue sendo o camarada forte que você sempre foi. Vamos lá. Nisso, Bonerges entra e Tobias fala: o senhor me dê licença, seu vigário. Eu vou lá dentro ver o pai. Nisso, os dias vão se passando e Felício continua na mesma situação. Generosa, que então vai até a casa de Bonerges na cidade para cuidar de Felício, sai do quarto e Tobias pergunta: e então, mãe, como tá o pai? E Generosa responde: do mesmo jeito. E inconformado, Tobias questiona: não melhorou nada ainda? E Generosa responde: nada, filho, nada. De vez em quando ele abre o olho. Parece que ele quer dizer alguma coisa e não consegue. E Tobias diz: oh, mãe, o Dr. Teles disse que ele vai ter que descansar bastante ainda e que ele ia ficar assim mesmo por uns dias. E Generosa fala: ah, filho, ontem à noite, quando eu fui trocar ele, eu vi umas manchas. Será que não era o caso da gente avisar o doutor para ver ele? E Tobias diz: mas por que a senhora não disse isso antes, mãe? E Generosa fala: era muito tarde. E Tobias diz: para essas coisas não tem tarde, mãe. Eu vou chamar o Dr. Teles para ver ele. E então Tobias sai correndo chamar o doutor para ver Felício. Enquanto isso, Generosa chora desesperadamente. O doutor então chega e, após examinar Felício, ele volta para a sala e diz: eu prefiro esperar o seu padrinho chegar para a gente ter essa conversa, Tobias. E ele fala: não carece esperar o padrinho chegar, doutor. O senhor pode falar a verdade. O que está acontecendo com o pai? E Generosa diz: pode falar, que a gente aguenta. E Teles fala: o quadro do seu Felício é muito grave, dona Generosa. Só mesmo um milagre para que ele sobreviva. E Tobias pergunta: e essas manchas, doutor? E Teles responde: essas manchas são os indícios do que aconteceu com o seu pai. Isso foi provavelmente o que desencadeou o quadro que ele apresenta agora. E Tobias fala: não tô lhe entendendo. E Teles diz: se você não se importa, eu prefiro esperar o seu padrinho chegar para esclarecer esse assunto.
E Tobias fala: eu não sei que horas o padrinho chega, nem sei se vai chegar. O senhor fale de uma vez o que tem para falar. E Teles diz: eu não posso falar sem ter a certeza de uma coisa. E Tobias pergunta: do quê? E o médico responde: que você vai ter calma e não vai fazer nenhuma bobagem. E Tobias diz: rara essa, não tô lhe entendendo. E Teles fala: será que a senhora poderia me arranjar um pouco de água? E Generosa diz: ah, desculpe, doutor, eu tô tão atordoada com o que está acontecendo. O senhor quer um café também? E o médico fala: aceito sim, se não for incômodo. Generosa então sai e Tobias diz: o senhor pode falar, doutor, sem rodeios. E desconversando, Teles fala: por enquanto, eu não tenho nada para falar. Tudo não passa de suspeitas. Vamos esperar o seu padrinho chegar e conversaremos sobre o assunto. Sossegue, homem. Porém, Teles não consegue esconder as suas suspeitas de Tobias e acaba contando para ele. E inconformado, Tobias diz: eu preciso saber quem foi, mãe. Eu preciso saber quem foi, senão eu não vou sossegar. E Teles fala: é por isso que eu não queria contar sem que o seu padrinho estivesse presente. E Tobias diz: ora essa, um desgramado desse surra ao meu pai, e o senhor quer que eu fique como? E Generosa fala: acho que era isso que ele queria falar ontem à noite, mas fez tanto esforço que deu até pena. E Teles diz: talvez ele saiba quem foi e esteja querendo falar isso com vocês. E Tobias fala: eu vou lá dentro e ver se ele consegue falar. E o doutor diz: não, não faça isso, Tobias. O seu pai não está em condições de falar. Vamos esperar que ele se recupere rapidamente. Primeiro, termina de falar o doutor. E aí me conta o que vocês acharam aí do Felício aparecer surrado. Vocês se lembravam que ele passava por esse perrengue? E será que o Felício vai revelar pro Tobias quem foi que fez essa maldade com ele? E quem vocês acham que foi o mandante? Enfim, me deixa sua opinião aqui embaixo que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo e tchau!